Fala pessoal, me chamo Pereira, estou trazendo aqui mais um vídeo no nosso canal oficial da Intelbras no YouTube para falar sobre o nosso portfólio de sensores de presença para iluminação. É isso aí, então vou trazer o que comporta o nosso portfólio, quais produtos fazem parte do nosso portfólio e quais são as suas características e aplicações. Mas antes de eu entrar em especificação de modelo por modelo, deixa eu falar quais são as características geral que a linha, os produtos de sensores de presença para iluminação vão trazer para o seu cliente. Bom, começando por uma das primeiras, que é uma das mais importantes, que é a economia de energia, isso mesmo. Então os sensores, eles vão detectar a presença e acionar a luz, mas a partir do momento que ele para de detectar, após um tempo pré-configurado, ele vai desligar a luz, fazendo com que não fique aceso à toa, economizando muito mais energia. A segunda é o conforto e a praticidade. Vamos supor que tem um cômodo onde tem duas portas, só que o interruptor para acender a luz fica numa porta e a pessoa entra pela outra. Ela teria que atravessar o cômodo, que muitas das vezes pode estar escuro e causar algum acidente para acionar o interruptor. Com os sensores de presença, isso não é mais necessário. Isso também já traz o tópico de acessibilidade, até porque facilita muito até para quem tem dificuldade de acesso. E tudo isso com 3 anos de garantia, isolamento total do circuito elétrico e todos os dispositivos do nosso portfólio tem o ajuste de fotocélula, que é basicamente o ajuste de luminosidade. Ele vai ditar quanto de luz precisa ter no ambiente para ele detectar o movimento e acionar. Ou seja, se a gente quiser que ele detecte movimento e acione só quando estiver de noite ou escuro no ambiente, a gente consegue configurar isso nele. Ou vice-versa também, se quiser que ele acione até de dia, assim que detectar um movimento. E onde é que a gente pode aplicar esse tipo de solução? Bom, qualquer local que tenha uma iluminação. Então, desde casas, residências, comércios, empresas, escritórios, qualquer lugar que tenha iluminação, a gente consegue aplicar a nossa solução. Bom, agora vamos falar de modelo por modelo para saber o que cada um tem de característica e de diferença entre eles. Falando primeiramente dos 3 sensores para teto, a gente tem os seguintes modelos: o ESPI 360, o ESP 360E e o ESP 360+. Mas qual que é a diferença entre esses 3 sensores? Bom, começando aqui pelo ESP360E, a gente vê que ele é um sensor de teto de embutir. Ele tem um alcance de até 6 metros de distância. Já o ESPI360, ele é tanto de sobrepor quanto de embutir, e ele também tem 6 metros de alcance de detecção. A diferença dele é que ele tem o ajuste de sensibilidade, que é basicamente o ajuste que vai ditar o quanto de movimento precisa ter no local para ele acionar a luz. E por último, a gente tem aqui o ESP360+, que o grande diferencial dele é justamente a distância, ou seja, ele consegue detectar movimento numa distância de até 18 metros. Falando agora aqui dos 3 sensores de parede, a gente tem os seguintes modelos disponíveis: o ESPI 360A, o ESP 180 e o ESP 180AE. E qual que é a diferença entre eles? Bom, começando aqui pelo ESPI 360A. O A é justamente de articulado, pois ele tem essa articulação aqui para a gente conseguir posicionar ele. E ele tem uma distância de detecção de até 10 metros. E a gente tem esses outros 2 modelos, que é o ESP 180 e o ESP 180AE, que são os únicos dispositivos voltados para ambientes externos, com certificação IP44. E qual que é a diferença entre eles? Basicamente é o ajuste de sensibilidade. O ESP180 ele alcança até 12 metros de detecção e o 180AE possui o ajuste de sensibilidade também com 12 metros de alcance de detecção. Ainda falando de sensores para parede, a gente tem o ESPI 180E e o ESPI 180E+. O E+, é justamente por ele ter esse interruptor, a gente consegue ajustar o modo de uso dele para ligado, desligado, ou se deixar na posição do meio, ele vai utilizar o sensor para fazer a detecção. E ele consegue captar os movimentos numa distância de até 9 metros. E por último, mas não menos importante, nós temos o ESPI 360S. O S é justamente de soquete, ou seja, a gente consegue rosquear ele no local da lâmpada e botar a lâmpada logo abaixo dele para fazer a detecção. Assim como todos os produtos citados até agora, ele também tem um ajuste de tempo, que vai de 10 segundos até 10 minutos depois de detectar o movimento que a luz vai ficar acesa. Além disso, a distância que ele detecta o movimento é de até 6 metros e é um dispositivo plug and play e suporta lâmpadas de até 60 watts de potência. É isso aí, você acabou de conhecer todo o nosso portfólio de sensores de presença para iluminação. Se gostou do nosso conteúdo, continue nos acompanhando aqui no nosso canal oficial da Intelbras no YouTube ou no nosso Instagram, que é o @souparceiro. Até a próxima!